2 Samuel capítulo 23, dos versículos 13 ao 17. 2 Samuel capítulo 23, os versículos 13 ao 17. A palavra de Deus, ela declara assim: Também 3 dos 30 chefes desceram no tempo da colheita e foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Nessa ocasião, Davi estava no lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi suspirou por água e disse: Quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Mas ele não quis bebê-la. Em vez disso, derramou-a perante o Senhor. Diga assim comigo: em vez disso, derramou-a perante o Senhor. Isto. Disse ele: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Aleluia. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado, Paizinho querido, porque o Senhor tem sido tão generoso conosco. O Senhor tem sido tão maravilhoso, tão maravilhoso. Deus, o Senhor tem nos abençoado de uma forma tão especial. Temos sido abençoados, temos sido agraciados. Senhor, a cada dia que vivemos sobre a terra, nós temos experimentado a bondade, o favor do Senhor em nossas vidas. Senhor, tantas têm sido as tuas maravilhas, Senhor, para conosco, que nós estamos constrangidos, Pai querido, de termos sido tão abençoados pelo Senhor. Sabemos que não há mérito nenhum em nós para que essa bênção nos alcance. Não há mérito nenhum em nós para que o Senhor realize no nosso meio aquilo que o Senhor está realizando. Mas, Senhor, há uma alegria no nosso coração, porque o Senhor decidiu nos abençoar e isto muito tem nos alegrado. Nós queremos glorificar o Teu nome nesta noite. Nós queremos dedicar ao Senhor esse culto, essa celebração. Tudo o que fazemos aqui, fazemos para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, nós queremos nesta noite compartilhar com a Tua igreja esta palavra e declaramos e pedimos ao Senhor que esta palavra possa nutrir o nosso espírito, a ponto, Pai querido, de uma mudança, de uma transformação acontecer em nossas vidas. Que a partir dessa palavra nós tenhamos um outro comportamento, que nós possamos ser pessoas mais corajosas, mais determinadas em relação àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa-nos com toda a Tua graça e com todo o Teu favor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, esse momento da Bíblia, da passagem bíblica, ele conta um tempo em que o rei Davi, ele havia reunido de um grupo de aproximadamente 400 homens. A Bíblia diz que eles eram endividados, atormentados de espírito. O texto que fala diz assim: depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Essa palavra está em 1 Samuel 22, capítulo 1 e 2. A Bíblia diz que Davi se escondeu, fugindo de Saul. Davi se escondeu na caverna de Adulão. Estando na caverna de Adulão, ele se deparou com um grupo de 400 homens que estavam ali e fazendo um levantamento, fazendo um reconhecimento do ambiente. Davi encontrou ali 400 homens que se achavam em aperto,
endividados, não é? Os cobradores da Casa Bahia batiam todo dia na porta deles e eles não estavam mais lá, né? Haviam sumido porque eles não tinham mais como pagar as dívidas, não é? Eles estavam endividados, eles estavam numa condição desesperadora. E a Bíblia diz que todos os amargurados de espírito. Amargura de espírito é uma condição que surge na pessoa por conta de alguma ingerência, de alguma influência maligna, e essa influência atormenta o espírito da pessoa. Então, resumindo, traduzindo, ao pé da letra, eram 400 endemoniados, né? Eles estavam ali numa condição assim bem difícil. E Davi entra naquela caverna, e ele olha todo aquele grupo de pessoas, e ele percebe que havia ali uma necessidade grande no meio daquelas pessoas. E o texto de 1 Samuel capítulo 22 diz que Davi se fez chefe deles. Eles elegeram Davi para ser o chefe deles. Passado alguns anos, dentre esses 400, 30 deles se tornaram líderes junto com Davi. O texto que nós lemos em 2 Samuel, ele diz: também 3 dos 30 chefes desceram no tempo da colheita. Desses 400 homens, esse grupo foi crescendo, e se tornaram o grande exército do rei Davi. Interessante, queridos, que quando a Bíblia, anos depois, refere-se ao exército do rei Davi, ela refere-se como o exército mais capacitado, mais habilidoso, mais estratégico, o exército mais eficiente que a Bíblia descreve é o exército do rei Davi, formado a partir desses 400 endividados. Dentre esses 400 endividados, 30 deles se destacaram pela sua coragem. Homens corajosos, homens intrépidos, íntegros, homens que se tornaram valentes de Davi. E dentre os 30, 3 deles, a Bíblia não descreve o nome, mas ela fala que eles estavam ali junto com Davi na caverna de Adulão. E Davi, ele pensou alto, ele suspirou, né? Ele estava ali no momento dele, e ele pensou assim: puxa, que saudade de beber as águas das cisternas de Belém. E 3 dos que acompanhavam Davi, eles olharam um para o outro, né? E pensando, um olhou para o outro e disse: você está pensando o que eu estou pensando? Estou. Disse: então vamos. E foram a Belém. O fato é que Belém estava rodeada pelos filisteus. E os filisteus eram os piores adversários de Davi e do seu exército. Eram os maiores inimigos deles. Eles passaram por dentro do exército, por dentro do acampamento dos filisteus, foram a Belém, tomaram da cisterna de Belém água, passaram mais uma vez por dentro do exército dos filisteus e chegaram até Davi, né, com a vasilha, com água. Eles entregaram para Davi. Davi disse: que é isso? O que vocês estão me entregando? Aí disse: é bem isso que o senhor está pensando. Vocês foram a Belém buscar águas? Fomos. Eu e esses 2 malucos aí, né? Vocês arriscaram a vida de vocês para trazer água para mim? Eles fizemos isso. Davi pegou aquela água, né? Ele caminhou um pouquinho de um lado para o outro com ela na mão. Ele falou: Senhor, eu não posso beber essa água. Eu não posso beber essa água. Eles arriscaram a vida deles para trazer essa água para mim, Senhor. Senhor, eu não sou digno de beber a água que eles trouxeram. E a Bíblia diz que Davi derramou aquela água na presença do Senhor. Um dia eu estava conversando com um irmão a respeito dessa passagem,
E um irmão falou assim para mim: sabe, pastor, aquela passagem que Davi jogou água fora? Querido, está escrito isso na tua Bíblia? Ele disse: mas eu imaginava que ele tinha jogado fora. Eu disse: não, de jeito nenhum. Aquela água, quem bebeu aquela água foi o Senhor. Davi não se julgou digno de beber aquela água. Ele derramou na presença do Senhor, ofertando ao Senhor aquela água. Embora ele tivesse com muito desejo de beber, de tomar aquela água, mas ele deu aquela água ao Senhor. De certa forma, queridos, a água que foi dada a Deus, embora tenha sido o rei Davi que derramou água na presença do Senhor, de certa forma essa água foi uma oferta sacrificial daqueles 3 homens, aqueles 3 valentes. Esses homens, eles foram treinados por Davi. Davi é uma das referências maiores da presença de Deus no Antigo Testamento. Um dos maiores valores. Davi é uma figura de Cristo, Davi é uma figura de Jesus. Quando nós olhamos o aspecto profético da palavra de Deus, das Escrituras, nós olhamos para Davi e existem inúmeras características na obra de Davi com a obra do Senhor Jesus. Essa mudança que aconteceu na vida desses 400 homens, essa completa transformação, de 400 homens endividados para homens que se tornaram um exército mais poderoso que a Bíblia descreve. E dentre esses 400, esses 30 homens que a Bíblia dá destaque, ela dá aqui a continuidade do texto, ela continua falando do que eles fizeram, homens valorosos, homens aguerridos. Esses homens, queridos, essas características são características resultantes da obra que Jesus opera na vida das pessoas. Então eu declaro sobre a sua vida que a partir de hoje uma coragem espiritual da parte de Deus virá sobre a sua vida e lhe capacitará a fazer coisas que até então você não conseguia fazer. Você, dentro do seu coração havia um bloqueio, havia um impedimento que não deixava você fazer algumas coisas, mas que a partir de hoje eu declaro, a autoridade do Senhor está vindo sobre a sua vida e há de lhe capacitar, e há de lhe trazer algo que você, não de você mesmo, mas algo vindo da parte de Deus sobre a sua vida. E aquilo que você não poderia fazer por medo, agora você vai fazer. Eu declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que veio sobre estes homens, queridos, veio da parte de Deus. Veio como resultado do investimento que Davi fez na vida desses homens. Nós entendemos que aquilo que Davi fez na vida desses homens, ele fez através da experiência que ele havia tido com o Senhor e os valores que ele tinha no seu coração da parte de Deus, ele compartilhou com esses homens. E esses homens foram sendo edificados e se tornaram esses valentes, os quais a Bíblia dá um destaque extraordinário, um destaque maravilhoso. E nós queremos nesta noite extrair aqui alguns valores para que nós possamos também, assim como eles, nos tornarmos homens e mulheres corajosos. Diga comigo amém. Isso. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler junto isso, como está ali? Vamos ler? 1, 2, 3. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Embora, avaliando o comportamento desses 3 homens, nós dizemos para eles: esses 3 são 3 desequilibrados, Olha o que eles fizeram. Na realidade, queridos, o que eles fizeram é o resultado, é a consequência
do investimento da obra de Deus na vida das pessoas. Eu e você estamos sendo, dia após dia, expostos à palavra de Deus. Você está sendo exposto à palavra de Deus nos cultos. Você está sendo exposto à palavra de Deus nos grupos familiares. Você está sendo exposto à palavra de Deus nas outras reuniões que acontecem na igreja, na evangelização, nas visitas. Nós somos expostos e as pessoas a quem nós visitamos também são expostas à palavra de Deus. E o resultado que esse investimento que está sendo feito, o resultado é uma coragem que é gerada no nosso coração. E o texto de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de timidez. Então, se você é meio tímido, se você é meio envergonhadinho, se você é aquela pessoa, que faz assim, que fica meio, Deus está mudando isso na sua vida, amém, queridos? Deus está trocando essa sua incapacidade por uma habilidade sobrenatural. E eu vou dizer algo para você: você mesmo não vai mais se reconhecer a partir do momento que Deus realizar essa obra em sua vida. Você não vai se reconhecer. Você vai dizer: esse cara não sou eu, Eu estou diferente, eu estou mudado, eu sou outra pessoa. Você vai querer realizar coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Você vai surpreender as pessoas com o seu comportamento de coragem. Amém, glória a Deus. Pastor, eu estou há anos, pastor, tentando deixar de fazer tal coisa e não conseguia, mas agora eu consegui em nome de Jesus. Agora eu consegui. Por quê, Senhor? Porque Deus está dando a você essa capacidade sobrenatural, extraordinária, de operar mudanças, tanto na sua vida, como na vida de outras pessoas. Qual espírito tem governado nossas vidas? A sua vida na presença do Senhor te fará um dos valentes do Senhor Jesus. Se nós trocarmos aqui os ambientes, as épocas, e nós considerarmos que que Davi é uma figura de Jesus, e que aqueles homens eram os valentes de Davi, se nós contextualizarmos, trouxermos para os nossos dias, então nós chegamos à seguinte conclusão: que aqui no nosso meio estão valentes do Senhor Jesus. Valentes do Senhor Jesus, pessoas intrépidas, pessoas corajosas. Eu sei que muitos de nós chegamos aqui endividados, atormentados, chegamos aqui numa condição lastimável. A condição que você está hoje, ela já é consequência da operação do poder de Deus na sua vida. Essa mudança, está tudo resolvido já? Não está tudo resolvido, mas já existe uma grande mudança acontecida desde que você chegou até o momento que você está vivendo agora, amém? Eu quero colocar aqui alguns pontos para nós podermos compreender um pouquinho melhor isso e entrar dentro de algumas áreas, para nós podermos compreender melhor quando nós contextualizamos, ou seja, quando nós atualizamos, trazemos essa experiência daqueles dias para o nosso dia, para o nosso tempo. Nós chegamos a algumas conclusões maravilhosas, algumas conclusões extraordinárias. A palavra de Deus, ela se descortina para nós de uma forma, nós conseguimos compreender melhor a mensagem que a Bíblia quer trazer para nós dentro dessa passagem. Porque, na realidade, nós não vamos lá no passado. É o passado que vem até nós e transforma a nossa mente e o nosso entendimento. Amém, queridos? Então, primeiro ponto que eu quero abordar com você, primeiro tópico: coragem para não temer os inimigos. Diga assim comigo: o Senhor te dá coragem para não temer. Deixa eu fazer de novo aqui, É para você dizer para alguém:
tá? É para você dizer para alguém, não é para você repetir. Olha para alguém do seu lado, né? E diga assim para essa pessoa: o Senhor te dá coragem para não temer seus inimigos. Isso. Agora deu certo, né? Você estava todo mundo repetindo, né? O Senhor te dá coragem, estava falando para mim, né? Eu disse, amém, amém, eu recebo aqui, né? Então você está falando para alguém próximo de você, né? O Senhor te dá coragem para não temer os seus inimigos. Queridos, olha essa situação. Os filisteus, eles eram aquele povo com sangue nos dentes. Se eu achar Davi, se eu encontrar alguém do seu exército, esses 3 homens, eles passam 2 vezes no meio do arraial dos filisteus com a botija de água na mão e ninguém lhes fez mal nenhum. Passaram com a botija de água. Eu não sei se eles se disfarçaram, mas o fato é que eles corajosamente entraram no arraial do inimigo, tomaram o que eles queriam tomar e voltaram para a sua casa. Deixa eu liberar algo maravilhoso sobre a sua vida. Sabe aquilo, queridos, que foi teu adversário durante anos? Sabe aquela depressão que te assustou, que te amedrontou durante anos? Sabe aquela dificuldade, sabe aquele medo, aquele pavor, aquela angústia que foi teu adversário durante anos? O Senhor está falando para nós nesta noite: entra lá, passa no meio deles, que agora eles não podem mais te fazer mal nenhum. Eles estão subjugados, eles estão vencidos, eles estão derrotados. Em nome de Jesus. Aquele que era o teu grande adversário, aquele que era o teu grande inimigo, agora está subjugado debaixo dos teus pés. Debaixo dos teus pés. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Só quem já venceu a depressão sabe quão malvado é esse inimigo, queridos. Poder pisar a cabeça desse demônio chamado depressão, essa angústia, essa dor no peito, essa aflição. Agora você entra lá, você passa no meio dela, e nada nenhum mal te acontece, porque você já venceu, porque você já subjugou. Agora você está com autoridade sobre a sua vida, agora uma autoridade dada por Deus. Estes homens atravessaram todo o arraial dos seus piores inimigos sem temerem, a fim de realizarem algo que eles entenderam ser necessário. Existem coisas na nossa vida que são necessárias serem realizadas, e nós muitas vezes não realizamos porque existe um medo nos impedindo de fazer aquilo. Existe um medo que barra, que bloqueia, que nos impede. Existe, queridos, algumas necessidades que nós precisamos realizar, que nós precisamos resolver. Existem relacionamentos que foram desfeitos. Existem relacionamentos que estão desconcertados e precisam necessariamente serem ajustados. A partir desta noite, você vai entrar dentro do arraial desse inimigo chamado inimizade, e você vai pisar esse inimigo chamado inimizade, e você vai poder ir na direção dessa pessoa que por muitos anos foi seu adversário, por muitos anos foi seu inimigo, por muitos anos você não tinha coragem de encará-lo. Agora eu declaro sobre a sua vida, a coragem do Senhor está vindo sobre a sua vida nessa noite, para você resolver algo que é necessário resolver, passar pelo meio do arraial do seu inimigo e trazer de lá algo precioso. Algo precioso. Água fala de refrigério, não é? A Bíblia não fala, a Bíblia não menciona, mas eu creio
que quando esses 3 homens chegaram lá, eles tomaram daquela água primeiro. Eles beberam daquela água. Se fartaram, agora vamos levar para o nosso rei. E levaram água para o rei. Eles beberam. Existem coisas que nós precisamos fazer na nossa vida, queridos, que elas vão nos trazer refrigério. Enquanto nós não vencermos os nossos adversários, os nossos inimigos, enquanto nós não os subjugarmos e termos no nosso coração a coragem de entrar lá novamente, passar lá novamente, entrar e sair, talvez exista uma casa, uma família, que você esteja sendo impedido de entrar. Puxa, naquela casa, não posso entrar lá, aquela família eu tenho um bloqueio lá com eles. Não tem mais. O Senhor está te dando coragem nesta noite para você poder entrar naquela casa e libertar-se desse inimigo, desse adversário. A palavra de Deus, ela declara na carta de Paulo aos Efésios que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, nós não temos que lutar contra pessoas, mas contra principados e potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso que criam inimizade entre as pessoas. Esses homens venceram esses inimigos, esses adversários, subjugaram eles. E por conta disso, eles puderam entrar novamente no arraial dos filisteus, passaram por dentro do arraial dos filisteus, sem serem notados, sem serem percebidos, e realizaram aquilo que eles precisavam realizar. A obra de Deus em nossas vidas nos torna corajosos, a ponto de realizarmos tudo o que entendemos ser necessário realizar. Eu imagino que quando esses 3 homens ouviram Davi pensando alto, de alguma forma, propositalmente, Deus permitiu que eles ouvissem. Eles estavam ali por desejo, por vontade de Deus. E eles ouviram o que Davi estava pretendendo, o que ele estava desejando. Existem necessidades, queridos, na nossa vida, que Deus quer que nós as resolvamos. Existem áreas da nossa vida que não estão corretas, não estão adequadas como Deus quer que elas estejam, e Deus está nos fazendo corajosos para podermos resolver necessidades, coisas que precisam serem resolvidas. Existem adversários que precisamos vencê-los, a fim de que nunca mais tenhamos medo de buscarmos o que necessitamos. Eu fui liberto das drogas, o Senhor me libertou. 10 anos de uso de drogas, dos 17 aos 27. Queridos, eu não tinha como sair daquela cadeia sozinho, não tinha. Tentei de todas as formas. Usei todos os métodos, Tentei mudar de bairro e não conseguia. Mas quando o poder de Deus, quando o amor do Senhor Jesus entrou na minha vida, queridos, 27 anos, depois de algum tempo que eu estava liberto, eu voltei lá na rua, voltei lá no meio das pessoas com quem eu usava drogas e corajosamente falei do amor de Jesus para eles. Fui lá no meio deles e falei do amor de Deus para eles. E posso voltar lá quantas vezes quiser. Esse inimigo não me pega mais porque Jesus me libertou completamente. Qual inimigo ainda está te aprisionando? Qual inimigo ainda te segura? Precisamos vencê-lo, precisamos subjugá-lo, precisamos entrar lá mais uma vez. Eu falei de depressão. Quando nós vencemos a depressão, depois de termos vencido a depressão, ao sabermos de alguma pessoa que está passando por uma situação como essa, nós podemos ir na direção dessa pessoa e dizer para ela: eu venci esse adversário, agora eu vou te ajudar a vencer. Agora é a tua vez de vencer, eu vou te ajudar, porque eu já venci esse adversário, já venci esse inimigo.
Então nós podemos voltar lá, trazer de lá os benefícios, né, daquele que estão naquele mal. Alguns inimigos que precisamos vencer: medo de alcançar as conquistas. Medo de alcançar as conquistas. Olha o que diz Filipenses 4:13. Olha o que diz essa passagem, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Interessante, queridos, que ele fala tudo posso. Se a Bíblia dissesse, olha, algumas coisas eu posso, não, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Diga amém. Amém. Essa palavra é para você. Tome essa palavra para você. Pastor, eu ainda não estou conseguindo ser forte como eu deveria. Tome essa palavra. Queridos, deixa eu explicar, eu vou dar aqui um segredo maravilhoso para você. Tá? Guarde isso. Se você tiver a sua Bíblia em casa fechada, ela não tem valor nenhum. O único valor que ela tem é o valor que você pagou por ela, né? 80, 90, 100 reais. Agora, se você abrir a sua Bíblia e você observar as promessas de Deus que estão aqui contidas, como esta que nós acabamos de ler: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você declara essa palavra, e é importante, você talvez tenha consigo em si ainda alguma fraqueza, para que você, se você tem essa fraqueza, se você possui essa fraqueza, existe uma entidade espiritual te oprimindo, fazendo com que você permaneça nessa fraqueza. E essa entidade espiritual, ela não gosta, ela detesta ouvir a palavra de Deus. Ela tem pavor de ouvir a palavra de Deus. Então você vai pegar esse texto, Filipenses 4:13, tá? Você vai escrever na palma da sua mão e você vai repetir quantas vezes for necessária. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A entidade vai fazer assim: eu não aguento mais, eu tenho que ir embora. E ele vai bater em retirada. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Qual é? Que área? Qual área é a sua dificuldade? Ah, pastor, a minha dificuldade é financeira. Deixa eu dar uma outra. Um monte de gente. Essa eu preciso. Eu não coloquei ali, mas 2 Coríntios 8. Capítulo 9, 2 Coríntios 8, 9. 2 Coríntios capítulo 8. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem... Não, pastor. Não, pastor. Rico não. Só se não, para você. Deus, Jesus, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Uma meia dúzia quer ser rico. Queridos, é Bíblia isso daqui, é palavra de Deus. Alguém aqui fez voto de pobreza? Pastor, eu tenho problema na área financeira. Grave esse texto aqui e declare isso no ouvido do demônio que te oprime o dia inteiro. E sabe o que vai acontecer?
ele vai fugir de você, ele vai liberar os céus para que Deus possa fazer você prosperar em nome de Jesus. Tá? Existem palavras específicas, queridos, que ativam os céus, que limpam, né, o ambiente espiritual à nossa volta e permitem que as bênçãos de Deus cheguem sobre a nossa vida. Ah, pastor, eu não penso que é dessa forma, mas é dessa forma. Crer, a palavra de Deus em Hebreus 11:6. Deixa eu ver se é essa palavra, acho que é. Vou abrir bem ela. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa, galardoador daqueles que o buscam. O que é galardão? Essa palavra recompensa, ela não é recompensa não. Tá? A recompensa, ela está muito relacionada com uma troca pelo que eu fiz. Puxa, eu sou bonzinho, então Deus me recompensou. Não. Galardão. O que é um galardão? Palavra certa, o que é galardão? Quanto vale um galardão? Olha, Deus me abençoou com 11.342 galardões. Quanto que vale um galardão? O que é um galardão? Deus é tão maravilhoso que Ele coloca algumas expressões indefinidas para que nós possamos perceber que Deus, Ele nos abençoa não segundo uma medida que nós determinamos, mas segundo uma medida que Ele, Deus, determina. Nós não sabemos o valor de um galardão. O que é um galardão? Ele diz que é necessário, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos crer na palavra de Deus, vamos crer nas verdades extraordinárias da palavra de Deus, amém? Então, medo de alcançar suas conquistas, medo de caminhar na direção dos nossos objetivos. Puxa, pastor, eu tenho planos, eu tenho projetos no meu coração, mas eu não tenho coragem para desenvolvê-los. Eu ainda estou meio tímido, ainda não consigo. Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. O apóstolo Paulo, ele declara assim: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Ele não alcançou ainda, mas o que ele faz? Ele prossegue para alcançar. Há poder nessa palavra, queridos, para nos direcionar, para nos fazer caminhar na direção dos nossos objetivos, dos nossos alvos. Deus, Ele fica feliz quando nós estabelecemos alvos e caminhamos na direção deles e alcançamos os alvos que nós estabelecemos. Outro medo de perdoar as pessoas. Medo de perdoar as pessoas. Não, pastor, eu não perdoo porque aquela pessoa, o que ela fez para mim é grave demais, é sério demais, então eu não perdoo ela, eu não posso perdoar ela. Queridos, isso revela um grande medo no seu coração. Nós não perdoamos as pessoas e nós estufamos o peito e nós dizemos de nós mesmos, não, eu sou uma pessoa forte, resistente, eu não perdoo ela. É mentira. A falta de perdão é uma fraqueza. Você não tem coragem de perdoar. Você está sem coragem de perdoar ela. Sabe que precisa perdoar, mas não tem coragem. Só que sabe o que está acontecendo nessa noite? Deus está dando coragem para você poder perdoar quem quer que seja na sua vida. Você vai entrar dentro do arraial desse inimigo, você vai perdoar essa pessoa, e você vai voltar de lá com a sua botijinha de água na mão, dizendo assim: perdoei, agora você não pode mais comigo, perdoei, agora está perdoado.
Agora está liberado. Agora não existe mais impedimentos para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais impedimentos. Nada pode impedir você de alcançar os propósitos de Deus. Mateus 6, 14 e 15, ele diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Perdoar é um indicativo de coragem e não de fraqueza. Quando você perdoa, você é um corajoso. Você pode perdoar e bater no peito: eu perdoei tal pessoa, eu perdoei, em nome de Jesus eu perdoei. E eu perdoo quem eu quiser. Perdoo quem eu quiser, não existe nenhuma pessoa na face do planeta. Há uns anos atrás eu tive um desentendimento com um cunhado meu. Um desentendimento. E ele ficou bravo comigo. E daí, o pastor Roberto é o nosso pastor, né? Pastor também tem pastor. E como a situação estava um pouquinho complicada, o pastor Roberto me chamou para conversar. Saulo, vem cá, vamos conversar. Eu disse, tem... Quando o pastor chama para conversa, né, a coisa dá um frio nos ossos, né? Todo mundo sabe o que é isso, né? Né, Pri, Jeff, né? Daí eu cheguei lá, batendo nas costas: ei, Betão, tudo bem? Como é que tá? Aí o Betão não teve reação, né? Eu disfarcei. Tá feia a coisa. Aí o Betão assim, né? Vai lá e pede perdão pro rapaz lá. E aí eu fiquei assim. Aí eu pensei assim: olha isso. É a única pessoa na face do planeta com quem eu tenho um problema. Eu vou deixar uma pessoa impedir de que eu tenha paz com todos? Uma pessoa? Com quantas pessoas na face do planeta você tem problemas? Sabe, queridos, às vezes uma pessoa nos impede de acessar os benefícios celestiais porque nós temos medo de pedir perdão. Mas nesta noite está vindo sobre você uma coragem, uma autoridade dada por Deus, para que você possa ir na direção dessa pessoa e resolver esse problema definitivamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Estes foram alguns inimigos que estes homens haviam vencido e por isso puderam passar tranquilamente por meio do arraial dos inimigos sem serem impedidos. A palavra de Deus nos torna corajosos e por isso podemos caminhar de forma determinada em direção aos nossos objetivos. Nada lhe impedirá, nada, absolutamente nada, lhe impedirá de caminhar na direção dos seus objetivos, dos propósitos que estão no seu coração. Amém? Segundo pensamento, coragem para buscar coisas santas. Coragem para buscar coisas santas. Diga para alguém do seu lado, olhe para essa pessoa e diga assim: a tua coragem te levará a alcançar coisas santas. Tiraram a água da cisterna que está junto à porta de Belém e trouxeram a Davi. Existia na água algum poder sobrenatural? Era água comum. Era uma água comum. Talvez tivesse ali, sei lá, um sabor diferente, né? Talvez fosse uma água que pela localização, alguma coisa assim, fosse uma água mais fresquinha, uma água mais limpa, né? Mas era uma água normal, era uma água comum. Só que essa água, pela atitude desses homens, ela se tornou algo agradável a Deus. Algo que foi oferecido a Deus como uma oferta. E eu consigo imaginar, queridos, quando Davi está derramando aquela água, eu consigo imaginar, né, Deus, estou imaginando aqui, né, teologia livre, tá?
Deus ele fez assim debaixo daquela, né? E ele bebeu aquela água, e depois Deus gostou do que ele recebeu. A nossa coragem nos faz santificar coisas para nós podermos oferecê-las ao Senhor. A nossa coragem torna coisas simples em coisas santas. O seu trabalho, ele pode ser algo simples, comum. Você vai lá todo dia, trabalha, né? Puxa, de novo trabalhar. Puxa, bater ponto, isso aqui. Todo dia. Só que se você for corajoso e entender o princípio espiritual que está por trás disso, você pode fazer do seu trabalho algo santo e oferecê-lo santificado para o Senhor. Senhor, obrigado pelo emprego maravilhoso que o Senhor me deu, porque dele eu obtenho sustento para minha família, dele eu supro a necessidade dos meus filhos, eu pago minhas contas, eu honro meus compromissos. Obrigado, Deus. Você está tornando algo simples em algo santo e pode ser oferecido para o Senhor. O dinheiro que chega na sua mão, às vezes nem passa pela nossa mão, né? Às vezes vai direto para a conta corrente, passa, né? Mas você sabia que a forma como você lida com o valor que você recebe, você pode fazer dele algo santo para o Senhor? Não, a parte de Deus é só o dízimo, é só 10%. Quem disse isso? Quem falou que os outros 90% também não são dele? Você já percebeu que quando nós começamos a santificar o nosso dinheiro, a partir do momento que nós começamos a santificar o nosso dinheiro, dizimando, o nosso 90% começa a render mais. Meu Deus, antes eu não conseguia comprar carro, não conseguia ter casa, não conseguia juntar nada. Agora eu tenho casa, tenho carro, agora Deus tem me abençoado. Como isso? Você fez de algo comum algo santo para o Senhor. E quando nós santificamos algo comum, Deus recebe essa oferta. Deus, ele faz. Obrigado, filho. Obrigado. Você está me ofertando algo agradável. Coragem para buscar as coisas santas. A vida de uma pessoa encorajada pelo poder da palavra de Deus é recheada de grandes conquistas, né? O pastor Pio, nós estávamos ouvindo uma ministração dele, que ele fez agora recentemente. Ele ministrou sobre o Salmo 1, especificamente sobre o versículo 3, né? E a Cris falou assim, né? Nós estávamos ali conversando, e a Cris falou, só o Pio tomou a tua palavra rema, né? Salmo 1, versículo 3, né? Ele diz assim, referindo-se àquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem anda na roda dos escarnecedores. Ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele diz, este será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Queridos, eu tenho para mim essa palavra, né? Eu já cheguei diante de Deus e disse, Senhor, essa palavra é minha. E eu não divido ela com ninguém. Não, brincadeirinha, divido sim, né? Essa palavra é minha palavra rema, queridos. É a palavra rema na minha vida, né?
Eu louvo a Deus, louvo a Deus. Louvo a Deus. Às vezes as pessoas elas ficam assim impressionadas, né? Eu quero falar isso com muito temor, e eu estou falando isso para glorificar o nome do Senhor, porque essa palavra ela é poderosa, né? Às vezes nós precisamos fazer algumas reformas, algumas coisas aqui na igreja. Existem coisas que eu nunca fiz na vida, queridos, nunca fiz, eu nem sei como que é, não sei qual ferramenta usa, e de repente Deus me dá uma habilidade, eu vou lá e faço aquilo e fica bom. Aí eu fico olhando assim, Deus, olha só, ficou bom, né? Tudo o que fizer prosperará. É o resultado da palavra de Deus aplicada nas nossas vidas. Eu creio no poder dessa palavra, queridos. Eu creio, né? Deixa eu dar um conselho para você. Tome ela como palavra rema para a sua vida também, né? Pode tomar ela, eu deixo. Eu empresto para você aí, né? Eu divido com você. Anote essa palavra, Salmo 1, versículo 3. Tudo o que fizer prosperará, né? Não importa onde você está trabalhando, querido, né? Deus vai fazer você prosperar em todas as áreas, todas as áreas. E para nós terminarmos, terceiro pensamento, a coragem produz honra. A coragem produz honra. Tá? Nós não precisamos buscar honra. A honra, ela não é um objetivo. A honra é uma consequência. A honra não pode ser um objetivo. A honra, ela é uma consequência de um propósito. Puxa, não me honraram. Está buscando honra, irmão? Está errado isso, está fora do propósito. A honra não é um objetivo. A honra é um resultado, é uma consequência. Nós só podemos ser honrados depois de termos tido um comportamento que nos leva à honra. A honra você não compra, a verdadeira não. A honra você conquista. Estes homens, eu não creio que eles planejaram isso, né? Mas eles olharam para a necessidade do rei Davi. Esse cara, vamos suprir essa necessidade dele? Vamos lá trazer água para ele? Só para ver o jeitão dele, só para ver como é que ele vai, né? E eles foram um caminho conversando assim, cara, a hora que nós chegar lá com essa botija de água, ele vai olhar para nós e ele vai fazer aquele bonequinho do WhatsApp, né? E eles foram, e quando chegaram lá que entregaram a botija de água para Davi, Davi olhou para eles e fez o bonequinho do WhatsApp lá, né? Queridos, a coragem nos conduz à honra. A coragem nos conduz à honra. Você não pode ser honrado se você não tiver conquistado a honra que você tem. A coragem produz honra. Olhe para alguém do seu lado e diga para ele assim, profeticamente fale, né? Você será honrado pela sua coragem. Ouça isso. O rei sempre honra os corajosos. E eu não estou falando de Davi. O rei sempre honrará os corajosos. Quantos corajosos nós temos nesse lugar nessa noite, queridos? Hã? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O rei sempre honrará os corajosos. Possivelmente, aos olhos do rei Davi, alguém um dia deixou de ser honrado, porque Davi não percebeu o que ele havia feito, possivelmente. Mas o nosso rei
não deixa passar nada, absolutamente nada despercebido. Nada, absolutamente nada. Tudo que nós fizermos, Ele vai encontrar um modo de honrar você e a sua vida. O feito desses 3 homens está posto na Bíblia como destaque de algo realizado com coragem. E Davi decidiu honrá-los. Mateus 23, 12, diz assim: pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Humilhe-se para que o Senhor te exalte. Deixa o Senhor te exaltar. Deixa Ele te exaltar. E Ele sabe fazer isso muito bem, amém? Aquele que tem problemas em humilhar-se, jamais conhecerá a exaltação produzida pelo Senhor na vida das pessoas. Pastor, eu não sou uma pessoa muito dado à humildade, não, né? Eu sou de família, uma família muito tradicional, e a nossa família toda, humilhai-vos perante a face do Senhor e Ele vos exaltará. A nossa humildade, a nossa humilhação faz com que o Senhor nos exalte. Amém, queridos? Para terminarmos, 1 Crônicas capítulo 14, 1 Crônicas capítulo 14, os versículos 9 ao 17. Primeira Crônicas 14, do 9 ao 17. Ora, os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim, essa região ali em torno de Belém, né? De modo que Davi consultou a Deus: subirei contra os filisteus e os entregarás nas minhas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, eu os entregarei nas tuas mãos. Então subiram Davi e os seus homens a Baal-Perazim, e ali os derrotou. Disse Davi: por minhas mãos Deus destruiu as tropas dos meus inimigos como uma brecha feita pelas águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus haviam deixado ali os seus deuses, e Davi ordenou que fossem queimados. Uma vez mais, os filisteus atacaram o vale. Voltou Davi a consultar a Deus e lhe disse: não subirás atrás deles, mas o rodearás e o atacarás em frente das amoreiras. Ouvindo tu um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás ao combate, porque Deus terá saído à tua frente para ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Geser. Assim se espalhou a fama de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs temor dele sobre todas aquelas nações. Aleluia. A nossa coragem faz com que Deus vença todos os nossos adversários. Todos os nossos adversários. O Senhor está desejoso, queridos, está aguardando, né? Aguardando o seu comportamento, a sua atitude, para botar para correr todos os seus adversários. Não importa quem sejam, não importa o tamanho que tem, não importa a resistência deles, a dureza, não importa. Deus põe qualquer inimigo para correr. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus com alegria e com gratidão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te louvamos. Obrigado, Jesus.